Bom dia, pessoal. Eu sou a Isadora, eu faço parte da Faros e é uma alegria imensa poder estar com vocês nessa manhã e poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. Então, antes da gente ir diretamente para a palavra, eu queria orar com você para que não só os seus ouvidos, os seus olhos estivessem comigo nessa manhã, mas que o seu coração estivesse tão aberto que ele possa receber essa palavra não só como algo que passa, mas algo que fica, como sementes, que elas possam ser bem recebidas num terreno fértil e pronto para frutificar no que o Senhor vai falar essa manhã. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu peço agora, Pai, para que o Senhor abra os corações, Jesus, em cada casa, em cada lar, Pai, cada pessoa que está participando dessa live, Jesus, possa estar disposto, Jesus, a escutar o Senhor falando, a ser transformado, Jesus, a ser exortado em amor, Pai, por aquilo que o Senhor quer falar, Jesus. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor falando, Senhor, e que os corações estejam abertos e dispostos, Deus. Nós te agradecemos pela sua presença e pela revelação da sua palavra. O Senhor é bom em todo o tempo e nós te louvamos, Jesus. Amém. Amém? Muito bem, a palavra de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 27, e diz assim: O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Essa passagem de Atos, esse capítulo 16, ela é muito conhecida pela passagem em que Paulo e Silas, eles louvam e todas as cadeias são quebradas, são destruídas. Eles haviam sido açoitados e eles começaram a louvar e adorar ao Senhor. Então todas as cadeias, tudo aquilo que prendiam eles, durante um terremoto, tudo isso caiu por terra. E é nesse momento que eu chego na parte que Jesus tratou muito forte ao meu coração, sobre esse carcereiro, sobre essa situação. Quando as cadeias caem, quando tudo se quebra, você encontra Paulo e Silas numa situação de liberdade. Muito provavelmente eles estavam exaustos, com muita fome, muito machucados. Eles haviam sido açoitados há pouco tempo. E talvez o primeiro pensamento de qualquer pessoa fosse sair correndo, fosse fugir. Afinal, veio um terremoto e tudo aquilo foi causado pelo próprio Deus, através da adoração deles, através de tudo que estava acontecendo. Mas a mentalidade de Paulo foi muito diferente. Mesmo tendo sido açoitado, estando exausto, cansado, nada mais foi maior do que a missão. Nada foi mais importante naquele momento do que salvar a vida daquele carcereiro. Ele colocou a vida daquele carcereiro acima da sua liberdade, acima de tudo que poderia parecer primordial, as suas necessidades. Então ele teve uma mentalidade totalmente do reino, totalmente daquilo que Jesus espera de nós. Ele não colocou nada acima do que ele foi vocacionado para fazer. E continuando, eu quero te levar a essa reflexão. Se fôssemos nós naquele momento, se você todo machucado, todo ferido, se encontrasse nessa situação em que uma pessoa que estava lá zelando para que você continuasse preso, ou talvez tivesse até participado, tivesse te batido, e estivesse nessa situação, prestes a se matar, você escolheria fugir e ir atrás da sua liberdade, das suas necessidades, ou você pararia e cumpriria a sua missão como filho de Deus, como alguém que foi vocacionado para fazer isso, e se necessário morrer por isso? Paulo e o Silas, eles não sabiam se eles permanecessem lá, eles continuariam vivos ou conseguiriam liberdade depois disso, mas mesmo assim eles permaneceram. E fala assim que eles não só permaneceram, como ele bradou, ele falou em alta voz: nós estamos todos aqui. Hoje, se fosse colocada essa pergunta para você, você poderia dizer: eu estou aqui? Hoje, como igreja, nós podemos dizer: nós estamos todos aqui? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. E hoje, segundo, se você olhar qualquer censo, qualquer pesquisa que existe, você vai ver que existem muitas pessoas que se declaram cristãs. Mas quando a gente para um pouco para olhar na nossa realidade, olhar a realidade do país, a gente não vê impacto o impacto de muitos representantes de Cristo dessa maneira. A gente não vê esse impacto, mas por que isso acontece? Isso acontece porque muitos creem em Deus.
Mas quando você vai lá em Mateus, no capítulo 12, Jesus vai dizer assim: pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, a verdadeira família não é apenas aquele que crê, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que está participando diretamente daquilo que o Pai está fazendo. Sabe? E é essa mentalidade que a gente tem que ter. Não só daquele que só acredita, mas continua sentado no seu lugar, mas daquele que levanta e quer saber aquilo que o Pai está fazendo. Sabe? Por muitos séculos se perpetuou essa ideia de a gente vai tornar o evangelho mais popular. A gente vai dar um jeito de atrair as pessoas. Então a gente vai modificar um pouco isso. Eu vou te oferecer casa, emprego, tudo garantido. Carro, conforto. Eu vou fazer com que você olhe para todas as suas necessidades. E que vai chegar um momento que você está olhando para você mesma e para aquilo que você precisa. Quando na verdade os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo. Porque quando a gente está olhando para Jesus, tudo que está abaixo dele fica em segundo plano. Quando a gente olha fixamente para ele, tudo que está abaixo dele não é o que realmente importa. E é neste lugar que os nossos olhos têm que estar. Sabe quantas vezes você já ouviu falar que você não tem que se preocupar com o que você vai comer ou se vestir? Sabe, se ele cuida até das plantas, de coisas tão, que você fala assim, tão mínimas. Porque ele não ia olhar para você, para o que você está precisando. Mas a questão é que esse não é o foco do evangelho. O foco do evangelho não é tudo isso que você vai ganhar, mas é o quanto você tem entregado para Deus. Sabe? E é essa mentalidade que a gente tem que quebrar e mostrar que não, esse não é o evangelho. O evangelho é isso que Paulo fez, sabe? Ele não parou. E quantas necessidades existiam naquele momento? Cara, eu não consigo nem imaginar um cara que tinha sido acabado de ser açoitado. Ele poderia correr e fugir e tô na minha razão. Mas não, Jesus precisava ficar em evidência naquele momento, sabe? Ele tinha que tomar essa atitude que era muitas vezes contra a lógica normal. E muitas vezes a gente continua nessa corrida desenfreada pelas nossas necessidades e por preservarmos a nossa vida. E lá em Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quer salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Eu não sei você, mas isso mexe comigo. Você está disposto a morrer pela causa de Cristo, a entregar a sua vida? Sabe, eu tô falando de necessidades aqui no sentido que Paulo estava passando, ele tinha sido levado uma surra e muitas coisas tinham acontecido. Talvez essa não seja a sua realidade, de ir preso, de estar machucado, mas pode ser outras realidades. Podem ser situações financeiras, podem ser situações no seu trabalho, na sua faculdade. Eu não sei qual é o seu contexto, mas eu só posso te dizer que isso não pode ser maior do que Jesus e não pode ser maior do que a missão em que ele entregou para você, naquilo que ele te vocacionou para fazer. A mesma graça que nos salva é a graça que nos vocaciona. E uma vez que nós somos vocacionados para fazer algo, a gente não pode se calar. Lá no livro de Jeremias tem uma passagem que eu gosto muito. Jeremias decidiu que não ia mais passar a mensagem de Deus, que estava sendo muito forte para o povo, que ele não ia fazer mais isso. Mas lá no capítulo 20, versículo 9, ele diz assim: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Sabe, se você foi verdadeiramente comissionado por Deus, se você foi transformado e salvo por Ele, esse fogo tem que queimar dentro de você. Sabe, você não consegue ficar calado porque um fogo queima em você. E algumas traduções falam que ele sente fogo em seus ossos, enquanto ele tentava se calar a respeito da mensagem de Deus. E sabe, isso tem que existir nas nossas vidas, esse fogo que, enquanto você não falar, enquanto você não cumprir aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus pra fazer, isso não vai parar. Esse fogo tem que ser incessante. E sabe, se você não tá sentindo esse fogo hoje, você tem que mudar, porque algo está errado na sua mente. Talvez ainda coisas precisem ser transformadas dentro de você. Mas esse fogo, ele é o mínimo, sabe? Pro cristão, ele tem que sentir esse arder de Deus dentro do seu coração. Porque quando Paulo se encontrou diante daquela situação, o coração dele queimou muito mais do que as feridas que estavam no corpo dele. Queimou muito mais do que isso. Então nada pode queimar mais do que aquilo que Deus te vocacionou para fazer. E lá em Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe, a gente muito canta, muito fala a respeito da cruz ser os nossos sofrimentos diários, as coisas difíceis que acontecem, quando na verdade a cruz se trata daquilo que Deus nos vocacionou para fazer. Não é uma luta que aparece hoje ou amanhã, mas é a sua vocação,
Sabe, no final do ano passado eu passei por uma experiência muito surreal com Deus. Há muito tempo Deus me falava a respeito da justiça, a respeito do que Ele queria fazer nesse lugar. E eu lembro que eu me deparei com uma situação assim de muitas corrupções acontecendo, e o meu coração ele se incendiou disso, e eu senti que eu seria capaz de dar a minha vida para que algo acontecesse, para que algo mudasse, para que a realidade do reino viesse de encontro a essa realidade de corrupção, sabe? Eu sentia dentro de mim um fogo, eu sentia até tipo uma angústia, sabe? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu preciso me mover nisso. E meu Deus, sabe, isso, se você ainda não passou por isso, eu quero orar com você hoje, sabe? Quando a gente terminar a palavra, eu quero orar com você, para que você encontre, para que você descubra aquilo que está queimando, aquilo que você precisa se mover. Existe um propósito, existe uma vocação, e nós não podemos perder tempo, não há tempo para perder. Lá em Tiago também vai dizer: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Sabe, é muito mais do que eu só ouvir, é muito mais do que eu só compartilhar uma frase de efeito na rede social, é viver isso em prática todos os dias da minha vida, acima de qualquer necessidade que eu tenho, seja ela financeira, de saúde, de qualquer coisa. Jesus está acima de tudo isso. Jesus está acima de tudo isso. E sabe, o que eu mais quero com você é quando eu terminar essa mensagem, juntos a gente possa dizer: nós estamos todos aqui, nós estamos todos aqui. Não importa que a gente tenha que abrir mão, que eu tenha que abrir mão do tempo, do conforto, de tantas coisas, não importa. Mas nós estamos todos aqui. E talvez você fale: mas Isadora, eu não chego nem perto de me ver na realidade de Paulo. Talvez eu me pareça muito mais com esse carcereiro. Então eu quero dizer pra você que existe esperança. E é muito louco, porque quando esse carcereiro viu que os prisioneiros tinham sido libertos, ele pensou que ele ia ser morto. Porque imagina, você é um guarda de uma prisão e todos os prisioneiros fogem. Ele pensou: amanhã de manhã minhas autoridades vão chegar e provavelmente vão me matar e tudo vai acabar. Então, para que eu não precise esperar até lá, eu vou acabar com a minha vida, porque não existe mais esperança. Mas sabe, quando ele estava prestes a fazer aquilo, ele ouviu uma voz. E mesmo sem enxergar nada, ele pediu luz. E eu quero dizer para você que nós enxergamos uma grande luz. E essa grande luz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então talvez você esteja desnorteado. Talvez você tenha escutado só uma voz. Assim como você está escutando uma voz essa manhã. E eu quero te dizer que isso é tudo que você precisa. Caminhe rumo à luz, porque a luz é Jesus. Quando ele encontra Paulo e Silas, ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele tinha visto a luz. Ele viu a esperança. Ele estava prestes a morrer. E é isso que eu tenho para te dizer. Eu quero te apresentar um Deus de misericórdia. Sabe? Um Deus de novos começos. Aquilo que parecia o final, aquilo que parecia que não teria jeito nenhum, na verdade foi um novo começo. Você vai ver que no final eles acabaram se alegrando e festejando, porque todos aceitaram a Jesus, todos foram batizados, sabe? E essa passagem também nos ensina sobre arrependimento genuíno. Cara, esse homem era o guarda da prisão. Eu não sei se ele bateu em Paulo ou não, eu não sei, mas ele era condizente com aquilo que estava acontecendo. E no final das contas fala que ele ajudou a lavar as feridas. Ele deu comida para eles. Meu, isso é arrependimento. Arrependimento não se trata de culpa. Deus não quer trazer culpa para você. Ele quer trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. Sério. Eu quero que você reflita nessa manhã e pensa onde você se encontra, sabe? O que você precisa abrir mão para se posicionar como filho de Deus, para se posicionar como alguém que está disposto a abrir mão de tudo, alguém que está disposto para morrer pela causa do Evangelho. É radical, mas isso é o reino. Não existe mais tempo a perder, sabe? Não existe mais tempo a perder, e o Senhor tem gritado isso no meu coração. Ele tem falado muito forte a respeito disso. Sabe, se mova no Senhor. Ele vocacionou algo para você fazer. Existe um propósito específico para sua vida. Sabe, nessa manhã pense, eu quero que você localize qual é a sua geografia, qual é a sua área. Sabe, eu não tô falando para você ser um mártir como Paulo foi, mas eu tô falando para você se encontrar no reino, se encontrar naquilo que Jesus quer que você faça. Qual é a sua área, o que é aquilo que você tem que se mover. Chega de ficar esperando, sentado. Chega de só receber, se alimentar, quando ainda existem muitos com fome. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você para que essa mentalidade mude. Sabe, essa mentalidade que tem perpetuado por tantos séculos.
Nós somos a igreja de Cristo, nós podemos mudar isso e mostrar o que realmente importa. O verdadeiro evangelho, que é sobre entregar, é sobre se entregar a Deus, entregar tudo que você tem, todos os seus dias, o seu tempo e o que for necessário, porque nada importa mais do que a Ele, Jesus. Nada mais importa do que glorificar o nome dEle, do que viver todos os dias para que Jesus seja conhecido, para que Jesus esteja em evidência. Isso tem queimado no meu coração e o meu maior desejo é que isso incendeie você aí na sua casa, incendeie a sua família. Esse carcereiro foi incendiado por essa verdade. A casa dele foi alcançada e de uma noite de pranto foi convertido em muita alegria. Finalizando, lá em Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não se trata mais das nossas pessoalidades, porque Cristo vive em nós. Cristo vive em nós, isso é muito forte. Já não somos nós que vivemos. E quando Paulo voltou e disse, nós estamos todos aqui, foi isso que ele afirmou. Já não sou eu quem vive, não se trata da minha vontade, mas se trata da vontade do Pai. Ele vive em mim, então que a vontade dele seja feita. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer pela causa de Cristo, assim como ele se entregou por mim. Não importa o que você vai abrir mão hoje, importa que todos os seus dias serão gastos para Jesus, por aquele que se entregou, por aquele que deu tudo por você. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Feche os seus olhos e creia que Jesus pode mudar a sua mentalidade. Sabe, se você hoje é esse carcereiro que não vê mais esperança em nada, eu quero repreender, sabe, todo esse espírito que está sobre você. Todos os pensamentos de morte eu quero repreender nessa manhã. Tudo aquilo que fala que você não vai conseguir, que você deve retroceder. Não, Jesus é a luz e Ele vai te guiar. Jesus é a esperança e Ele vai mostrar um caminho. Apenas creia naquilo que Jesus está falando nessa manhã. Pai, eu oro agora, Jesus, por todos esses que estão escutando essa palavra, Jesus. Que o Senhor transforme, Jesus, os corações em corações de servo. Que a mente seja tomada por uma mentalidade de governo do reino dos céus, Deus. Pai, transforma as mentalidades, as vidas, Jesus, as realidades. Jesus, que tudo que é superficial, que tudo que não está focado em Ti, Jesus, caia por terra, mas que o Senhor reine, que a Sua graça reine sobre nós, Jesus, que isso que é o dom do Senhor, Jesus, não se trata do nosso esforço, por isso vem, Senhor, e toca cada pessoa nas suas casas, Jesus, eu acredito numa mudança, Jesus, numa mudança, Pai, que as próximas gerações vão herdar isso, a certeza de que o Evangelho não é sobre receber, não é sobre pegar para si, mas é sobre entregar tudo que nós temos, Deus. Tudo que nós temos, Pai, nós declaramos essa manhã, Jesus. Nós estamos todos aqui, Pai. Nós estamos todos aqui como filhos de Deus. Nós estamos aqui como seus servos, como representantes do Senhor na terra, Deus. E nós daremos todos os dias da nossa vida, Pai. Nós nos entregaremos à morte por Ti, Jesus. Nós faremos o que for necessário e preciso para que o Evangelho fique em evidência, para que Jesus fique em evidência, Pai. É tudo sobre o Senhor e sobre o que o Senhor está fazendo, Pai. Por isso incendeia os corações, os lares, Jesus. Que eles possam ser tomados pelo fogo do Senhor, por falar a respeito da sua mensagem. Pai, por se mover naquilo que o Senhor chamou, por se mover nos propósitos, Pai. Que neste momento o Senhor venha ativar vidas que há muito tempo estão paradas. Vida que há muito tempo, Pai, já não se movem no Senhor, Jesus. Já não sentem esse despertar pelo Seu Evangelho, Jesus. Que neste momento o Senhor toque cada vida e cada coração. Que eles sejam profundamente transformados, Pai, e ativados, Pai, para ir, Pai, ir sem medo do que vai ter que deixar, Jesus. Mas na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Que nessa manhã, muito mais do que só no seu coração, essa mensagem seja colocada em prática todos os dias da sua vida, a partir de agora. Amém.